E nós vamos estar conversando hoje sobre algo muito importante. Quantos aqui realmente querem ser felizes em 2024? Amém. Tem uma turma boa, tem outros que parece que decidiram não, mas tudo bem. Né? Eu sei que levantar a mão bem cedo não é tão fácil também, né? Mas, de verdade, eu acho que você vai concordar comigo que uma das palavras mais faladas do Natal para cá, né, é a palavra feliz. Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo, feliz festas. E a gente dá uma exagerada no uso dessa palavra. Agora, de verdade, me parece justo, porque se a gente fosse perguntar mesmo para as pessoas o que eles mais querem da vida, ou o que elas mais querem na vida, certamente a resposta seria: eu quero ser feliz, ou eu quero ser mais feliz. Agora, a pergunta é realmente: será que Deus quer que a gente seja feliz? Será que Deus quer que a gente tenha isso como objetivo de vida? Quantos acham que Deus quer que você seja feliz aqui? Amém. Quantos acham que esse é um objetivo egoísta, que você não deveria buscar isso? Bom, tem gente que não levantou na primeira e nem nessa, então eu estou aqui para ajudar você a sair desse gargalo. Né? Por isso que a nossa conversa hoje eu estou chamando de Em Busca da Felicidade. Eu sei que às vezes as pessoas ficam realmente: será que não é? Será que é? Mas deixa eu te falar, na verdade, buscar a felicidade não é uma escolha egoísta como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, eu acredito que Deus nos desenhou, Deus quer que a gente seja feliz. A gente só precisa compreender como que isso vai acontecer. Quando Jesus prega no Sermão do Monte, o sermão bem conhecido e um dos maiores que está registrado na Bíblia, você vai ver que ele fala várias vezes, e ele prova para mim, e eu acredito para você, que ele quer que a gente seja feliz. O capítulo 5 de Mateus está repleto de expressões assim: bem-aventurado é aquele que... Ou seja, feliz, a palavra bem-aventurado quer dizer exatamente isso. Feliz é aquele que... Agora, tem condições. E ele fala de várias. Eu sugiro até que você leia esse capítulo, se você está querendo realmente ser feliz. Porque essa pergunta, o que traz felicidade, é muito importante. Porque querer ser feliz é uma coisa. Saber o que traz felicidade é outra coisa. Porque muitas vezes as pessoas estão atrás dessa tal felicidade e eles estão tentando acessar de forma errada. Então, eu não vou falar de todos os aspectos que Jesus mencionou naquele sermão, mas eu vou falar de alguns aspectos e alguns conselhos, algumas dicas bíblicas também, que você pode acessar o território da felicidade. Então, aperta o cinto aí que a gente vai dar uma corrida aqui. Decisões e atitudes que nos deixam mais felizes. Primeira, fuja do pecado. Fuja do pecado. Olha, o maior inimigo da felicidade chama-se pecado. Você pode ter certeza disso. O problema não é querer ser feliz. O problema é tentar ser feliz da maneira errada. E muitas pessoas pegam a estrada do pecado pensando: no final disso vai ter felicidade. E é aqui que está o grande equívoco. Eu fui convidado esses dias para assistir aquele filme do Elvis, o último que lançaram aí, sobre a história dele. O cara lá do... E é muito interessante porque todo mundo aqui, de alguma forma, curte, gostou, ouviu. E tem umas canções evangélicas que na voz dele fica extraordinária. E deixa eu dizer uma coisa:
Aquele cara teve tudo que algumas pessoas acham que é o que traz felicidade. Carrões, mansões, fama, glamour, Las Vegas, luzes, brilhos. Mas o filme mostra os bastidores da infelicidade, da tristeza. Teve muitas mulheres, mas não conseguiu ter a que ele amava. E deixa eu dizer algo para você. É insensatez tentar ser feliz fazendo exatamente aquilo que mais traz infelicidade, que é o pecado. Mateus diz assim, a palavra de Deus, na bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados são os puros de coração. Felizes são as pessoas que têm um coração puro. Por incrível que pareça, não tem nada que roube mais a felicidade de alguém do que o pecado. É só você observar. Você vai ver que os dias mais tristes da vida, em geral, têm a ver com pecado, ou nossos, ou dos outros, das pessoas que nós mais amamos. Pecado, ele traz tristeza, ele machuca. Eu costumo dizer que foi o pecado da avareza que levou Judas a se enforcar. Foi o pecado da mentira que fez Pedro chorar amargamente. Foi o pecado que deixou pessoas que tinham tudo para ser felizes, infelizes, que teve um fim trágico. Eu não tenho dúvida que o que mais faz as pessoas chorarem é o pecado e as suas consequências. Por isso, se você quer ser feliz mesmo em 2024, você vai ter que considerar quão perto disso você vai querer andar, ou quão longe disso você vai querer andar. Porque o pecado, irmãos, ele machuca a Deus, a nós mesmos e as pessoas e os outros. Eu olho para a Bíblia e vejo que foi exatamente o pecado que fez Adão perder o paraíso. Foi o pecado que fez Davi, como ele disse lá, o pecado do adultério, que fez ele gemer noite e dia. Foi o pecado de Sansão que fez ele ter seus olhos furados. Foi o pecado de Esaú que fez ele perder os seus direitos da primogenitura. Foi o pecado do moço de Eliseu que fez ele ficar leproso. Foi o pecado que fez Moisés não entrar na terra prometida. Foi o pecado que fez Ananias e Safira morrer precocemente. Então, eu costumo dizer que o declínio de Sansão se deu na sequência quando ele vai e volta para tocar no leão morto. Quando ele toca no leão morto, algo proibido por Deus para a vida dele, foi quando ele foi atraído, foi seduzido pelo mel do pecado. Eu queria te desafiar hoje, nunca volte a lugares e práticas que Deus já te ajudou a matar. Deus já te ajudou a matar o leão, não volta lá, não toca não, porque é morte. Não volte para tocar naquilo que é morte. Deus nos chamou para a santidade. A santidade traz felicidade. E quanto mais santo, quanto mais puro, Jesus diz, feliz são os puros de coração. Então, cuidado, porque tem sempre algo fora do caminho te chamando para sair do caminho. Mas fica tranquilo, isso é com todo mundo, inclusive com o pastor. Porque seria tão legal se a gente se tornasse pastor e isso não fosse mais problema. Sempre tem um leão morto chamando a gente para ir lá ver como é que está. Fuja disso. Preste atenção, porque os lugares que você frequenta revela o que você procura. O que você está fazendo aí? Sai daí, não acessa isso, não vai aí. Isso é muito importante. E não esqueça sobre pecado. Deus perdoa pecados, mas não apaga consequências. Tem algumas consequências
que é para o resto da vida. E muitas vezes são elas que roubam a nossa felicidade. Provérbio 28:14 diz assim: como é feliz o homem, / mulher também, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então fuja do pecado, querido. Certamente isso vai determinar o seu nível de felicidade. Segunda coisa que traz felicidade, e a Bíblia mostra isso: seja seletivo com as pessoas. Seja seletivo com as pessoas. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Essa expressão acabará mal, para mim será infeliz. Será infeliz. Então escolha bem com quem você quer andar, com quem você vai andar, isso é muito importante. Eu costumo dizer assim, ame a todos, fale de Jesus a todos, seja legal com todo mundo, mas só ande com sábios. É o que a Bíblia está dizendo. Cada ano novo, na minha opinião, é uma oportunidade que nós temos de rever nossas amizades e relacionamentos. Eu sei que tem alguns relacionamentos que é para a vida toda. Foram decisões que nós fizemos lá atrás e agora, como diz o meu filho, já era. Mas tem algumas que dá para fazer revisão. Dá para fazer revisão, né? Grande parte da nossa felicidade tem a ver com as pessoas com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos. Isso é fato. É incrível como isso realmente determina o nosso nível de felicidade. Se tem algo que com certeza vai afetar esse nível de felicidade, são as pessoas com quem a gente anda, que a gente traz para perto. Então, muito cuidado com quem que você chama para perto, muito cuidado com quem você vai fazer negócio, muito cuidado com quem você chama para ser seu sócio, muito cuidado para quem você chama a fazer parte do seu fórum íntimo, seu círculo de intimidade, muito cuidado com a pessoa que você escolhe compartilhar a sua vida. Ainda tem solteiro aqui? Deixa eu ver. Vale a pena você prestar atenção no que eu vou dizer agora. Os casados não precisam mais nem ouvir isso, porque não tem mais jeito. Mas, pelo amor de Deus, lembra disso aqui. É incrível como o casamento determina o nosso nível de felicidade na vida. Com quem você está casado. E era uma área que eu queria acertar muito. Eu orei muito, Senhor, não deixa eu errar, pelo amor de Deus. Eu fiz uma oração bem radical. Falei, Senhor, se eu, por um acaso, estiver indo na direção de casar com alguém, no dia do casamento eu te autorizo, manda um raio. Mas me livra. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz assim, não há sociedade das trevas com a luz. Não há sociedade do crente com o maligno. Eu sei que as pessoas falam, pastor, ele não é crente, mas é um cara legal. Olha, quando você casa com quem não é crente, você vai ter alguém que você não vai gostar como sogro. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são filhos do diabo. E quem que você vai ter como sogro? Você tem que prestar muita atenção nisso. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com sociedade, porque a Bíblia diz que não há sociedade entre crente e o descrente. Isso é muito importante. 1 Coríntios nos alerta sobre algo muito importante. É que os amigos, eles influenciam. As amizades influenciam mais até do que nós achamos. Eu lembro conversando com meus filhos sobre algum relacionamento, falei, não tem nada a ver. Você que pensa. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Relacionamentos definem, sim, destinos. Relacionamentos definem destino. Só você ler na Bíblia, você vai ver o Amnon, o que ele fez com a irmãzinha dele, violentou a bichinha. Por quê? Por causa de amigos.
Deixa eu te dizer uma coisa. Com quem você vai se casar determina quais as pessoas você vai ter que tolerar. Já pensou nisso? Eu ouvi muito o pastor Luca. Eu lembro que eu estava meio interessado numa mocinha lá, quando eu era solteiro. Fui perguntar dele a opinião dele. Ele disse: só tenho uma coisa para te dizer, presta atenção na família, porque nós nos casamos com a família da pessoa com quem nós casamos. Você só está olhando para ela. Você tem que ver o que vem na bagagem. Isso é muito importante. Não ande com quem Deus disse para você não andar. Não leve com você quem Deus disse para você não levar. Leia a história de Abraão, que Deus foi muito claro: deixa a tua terra e a tua parentela, e eu vou te levar para um outro lugar, e eu vou começar uma história diferente contigo. Deus foi muito claro: deixa a tua terra e a tua parentela. Quem era Ló? Sobrinho dele. Leia a história dele para você ver o tanto de B.O. que esse camarada deu para Abraão. Eu sempre tentei convencer meus filhos de algo com uma frase que eu não sei quando eu ouvi, nem quando aprendi, mas eu gosto dela. Eu dizia para eles frequentemente: cuidado com amizades profundas com gente rasa. Cuidado com amizade profundas com gente rasa. Algumas coisas determinam o nosso nível de felicidade, e entre essas algumas coisas estão as pessoas que nós chamamos para perto, que nós nos aproximamos, que nós andamos com ela. Então, cara, eu quero te dizer uma coisa: todo ano que Deus nos dá um novo ciclo é uma oportunidade de você fazer duas coisas sobre relacionamentos. Primeiro, você renovar a aliança com aquelas que você tem que renovar. Você precisa renovar a aliança. Eu gosto de todo final de ano abraçar meus líderes, abraçar o pastor Eibe, olhar, faço isso há anos, olho nos olhos e falo: cara, estou renovando minha aliança contigo, quero continuar andando com você, e é recíproco. Mas também, a segunda coisa que você tem que fazer no novo ano que começa, é fazer desligamentos, encerramentos necessários. É parar de andar com pessoas que Deus falou para você parar de andar. Amém, queridos? Faça isso, certamente seu nível de felicidade vai aumentar. Terceira coisa, acesse mais o lugar secreto. Pensa em algo que realmente determina nosso nível de felicidade. Nós fomos desenhados por relacionamento com Deus. E quanto mais perto de Deus, mais felizes nós somos. E quanto mais longe, mais infelizes nós somos. Você sabe o que explica tanta infelicidade, tanta gente infeliz? É a ausência de Deus na vida delas. É simples assim. Tem uma frase que diz assim: se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Acesse mais o lugar secreto. Sabe, existe uma garantia de 100% de que quando você acessa o lugar secreto, você desfruta, você acessa a presença de Deus, você encontra Ele de uma forma extraordinária. E por que eu sei? Porque Jesus mostrou claramente isso. Jesus deu uma chave aqui, Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto te relaciona com teu Pai. E aí ele diz assim: porque o teu Pai que está no secreto, Deus está no secreto. E toda vez que você acessa o secreto, você acessa a presença de Deus. Isso é garantia absoluta. Hoje o Espírito Santo me acordou mais cedo e disse: eu quero você no secreto. Eu já fui para lá, que tempo gostoso, que lugar maravilhoso. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tiago disse assim, para nos encorajar, cheio do Espírito Santo, ele disse: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Já faz vários anos que eu faço essa oração: Senhor, me atrai para mais perto de Ti e me empurra para mais longe do pecado, porque eu sei que esse é o caminho de uma vida que vai valer a pena.
Queira isso, busque isso, porque isso certamente vai afetar o seu nível de bem-estar, de felicidade, de paz interior. Quarta coisa, seja útil e sirva mais. Quem serve é mais feliz do que aquele que não serve. Eu poderia passar horas com você falando disso aqui. Existem estudos que provam isso. A alma se deleita no serviço, porque nós fomos projetados para servir. Eu gosto de uma frase que o pastor Josué sempre fala, ele diz assim: quem não serve, não serve. E é muito isso. Agora, o que é servir? Servir é distribuir-se a si mesmo. Quando você se distribui, você está servindo. Agora, nunca pare de buscar entender para que você nasceu, para que você existe. Mas eu posso te garantir uma coisa, com certeza você nasceu para servir pessoas. Você só precisa descobrir como exatamente você vai fazer isso. Com qual ferramenta, com qual dom. Mas você nasceu para servir pessoas. Seja útil. Sabe, permita Deus usar você. Seja útil. Faça alguma coisa. Sabe, a recompensa de ser útil é uma agradável sensação de que vale a pena existir. E é isso que eu chamo de felicidade. Essa sensação de que vale a pena existir. Você está fazendo algo nobre, significativo, importante. A Bíblia nos ensina a fazer o bem a todos, mas principalmente, a Bíblia mostra que existe um curso na prioridade do servir. Gálatas diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, Deus vai te dar mais um ano, mais uma oportunidade. Enquanto temos oportunidade, enquanto estamos vivos, os mortos não podem mais servir. Os mortos não fazem mais nada. Eles estão lá, eles não conseguem ajudar o vizinho dele. Não tem mais nada para fazer depois de morto. Enquanto temos oportunidade, enquanto estamos vivos, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu costumo dizer que se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz principalmente os da família biológica. Então, essa é a ordem do curso do serviço. Família biológica, família da fé e a todos. É o que a Bíblia diz. Então, seja mais útil e sirva mais. Em 2024, você vai ver que isso vai empoderar o seu nível de felicidade. Quinta coisa, em busca da felicidade, vigie suas palavras. Vigie suas palavras. 1 Pedro diz assim, acho interessante como a Bíblia nos aconselha como ser feliz. Pois quem quer amar a vida, fala assim, que vida boa, e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Na linguagem de hoje, evite que seus lábios falem besteira. Palavras também determinam destinos e resultados na nossa vida. Palavras também afetam a atmosfera exterior e interior. Sabe, não são os nossos pensamentos que afetam nossas palavras, são as nossas palavras que afetam os nossos pensamentos. E quando a gente afeta nossos pensamentos afetam nossas emoções, afeta a sede da alma. E você sabe, talvez você não sabia, mas a felicidade mora na sede da alma. Se tiver afetado, ela não vai querer morar lá. Suas confissões determinam suas circunstâncias. Eu estou impressionado. Leia Tiago capítulo 3 esse ano, pelo amor de Deus. E leia várias vezes, porque lá ele fala sobre a língua. A maioria das pessoas, elas passam o tempo todo semeando desgraça com a sua boca e depois passa o resto da vida infelizes com as colheitas
que elas produziram com seus lábios, com a sua língua. Porque a nossa vida, queridos, a nossa vida, sabe o que é? É aquilo que as nossas palavras fizeram delas. Em Oséias, no capítulo 8, a Bíblia diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. E nós temos que lembrar disso, né? Vigie bem o que você vai falar sobre sua vida, seu casamento, sobre suas finanças, sobre sua saúde, o que você vai falar. Cuidado, palavras são sementes. Vigie o que dizem seus lábios. Davi fez uma oração que todos nós deveríamos fazer. Senhor, põe guarda na minha boca. Põe guarda, põe sentinela na minha boca. Vigie o que você fala e você vai ser mais feliz. Sexta coisa, perdoe sempre. Esse final de semana eu passei aqui um tempão conversando com vocês sobre perdão. Se você não acompanhou, está lá no YouTube, o presente do perdão. Ouça de novo. A amargura, irmãos, ela corrói a alegria e mata lentamente a felicidade. Escolha liberar perdão para as pessoas que você tem mantido presas nas algemas da amargura e do ressentimento, e você vai ver que você vai acessar o território da felicidade. Isso faz bem só para você. Se perdoe. Recomeçar é sempre a única maneira de voltar a ser feliz depois de uma falha. Se você não se perdoar, você vai entrar 2024 do mesmo jeitinho que passou 2023. Se perdoe. Já falei isso com você, está lá no YouTube, ouça lá, pelo amor de Deus. Não esqueça dessa verdade nesse ano novo. Liberar perdão é a única maneira de dar aos outros e a nós mesmos a chance de ser feliz outra vez. Libere perdão, porque quem perdoa é muito mais feliz do que o amargurado. E a Bíblia diz assim, Salmo 37, 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Você sabe o que significa pleno bem-estar? Pleno bem-estar. Felicidade. Coisa boa. Amém, queridos? Seja humilde. Isso vai afetar demais a sua vida e a sua história. Sétima coisa. Coincidentemente, esse ponto caiu no sétimo. Descanse e desfrute mais. Descanse e desfrute mais. Olha o que o homem sábio Salomão disse. Aprendi que a única boa escolha que a gente pode fazer é ser feliz e desfrutar enquanto viver. Desfrutar. E eu queria falar uma coisa com você hoje. A vida, ela é feita de ciclos. Isso é fato. E há ritmo em tudo que nós fazemos. Vai ter períodos que nós vamos ter que ser mais intensos e trabalhar mesmo. E a Bíblia diz que Deus te dá um ciclo chamado 6 dias. Meu irmão, cai para dentro, arregaça a manga, dá o teu melhor. Mas existe um ciclo chamado sábado, que é um dia para você dar um time, desacelerar, para você descansar e se recuperar. Nós precisamos respeitar esse princípio do descanso. Isso entrega um resultado extraordinário. A felicidade, a qualidade de vida, você pode ter certeza, tem muito a ver com essa vida de descanso, com esse princípio. A vida é diferente quando você descansa. É muito impressionante como isso faz uma grande diferença. Tem gente que fala, pastor, eu não posso parar porque meus projetos, pastor, eu tenho uma meta. Deixa eu te dizer uma coisa.
Parar não é pecado. Pecado é não parar. Não somente é uma desobediência contra um princípio de Deus, como faz muito mal para a nossa vida. Eu aprendi uma coisa: a vida é como a música, ela precisa de pausas. A vida é assim. Por que a música é bonita? Porque tem uma pausa. É a leveza da música, é a pausa que faz o cantor respirar e continua. Você vai ver que toda nota, toda música, todo ritmo tem um momento. Se nós tirarmos a pausa da música, vira uma bagunça. Não é mais música, é uma bagunça. É uma bagunça. Agora, da mesma forma, se você tirar a pausa da vida, a vida também fica uma bagunça. Eu costumo dizer, só pausa é morte. Quando está lá no monitor, aquela linha assim, pode preparar o funeral. Só pausa é morte. Mas sem pausa nenhuma é o caminho da morte. Ninguém é mais responsável por sua energia, por sua saúde emocional, física. Ninguém é mais responsável do que você. Essa bola está no seu campo. É você que tem que cuidar dela. Isso é muito importante. Porque eu tenho descoberto, irmãos, que o cansaço, ele peca. O cansaço peca e o pecado cansa. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Nunca foi plano de Deus você viver uma vida cansada. Ele quer que você entre no descanso dele. Essa é a proposta de Deus. Pessoas cansadas tendem a fazer decisões erradas. E decisões erradas trazem muita infelicidade e estresse. Então, você tem que tomar muito cuidado disso. Tenho aprendido também que o descanso santifica. Por isso que o sábado, o descanso é santificado. E a santidade descansa. A santidade descansa. O descanso faz bem para o corpo, para a alma. É incrível a quantidade de vezes que a Bíblia repete e reforça esse princípio. Eu escolhi o texto mais radical do Antigo Testamento para falar com vocês, para ler hoje. Presta atenção, tem uma razão porque eu escolhi esse texto. Em Êxodo, diz assim, portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não o guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. Deus está dizendo, eu que sou eu, rapaz, que a Bíblia diz que eu não me canso nem me fadigo, eu parei para descansar. E eu pensei, cara, mas parece muito radical isso aqui. Esse negócio é para matar o cara. Hoje, não precisamos mais matar, o cara se mata sozinho. E eu pensei assim, por que é tão radical isso aqui? E eu senti a minha inteligência dizendo assim, precisamos ligar o nosso desconfiômetro. Por que o Deus tão inteligente, tão sábio, tão amoroso, foi tão radical em exigir que o povo fizesse isso? Porque faz bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Na nova aliança, com os gentios, que nos inclui, não é exigido, é claro no Novo Testamento, que não é exigido que a gente guarde o sábado. Você fala, uau, ainda bem, pastor, eu pensei que você já era adventista. Não, não sou. Não estou dizendo que você tem que guardar o sábado, o dia chamado sábado do nosso calendário. Mas a Bíblia está deixando bem claro que o princípio é repetido no Novo Testamento.
Paulo diz, escolhe aí o dia que for mais conveniente para você, o dia que melhor cabe na sua agenda, mas o princípio precisa ser praticado. O descanso, o sábado, o descanso, porque sábado, a palavra sábado significa descanso. O sábado, o descanso, nunca foi sobre religião, mas tem a ver sobre qualidade de vida. Deus está dizendo, você quer ser feliz? Pare um dia só para relax, desacelerar total. Viver o princípio do descanso vai exigir de nós essa habilidade de distinguir o que é importante do que não é importante, do que é essencial, desse muito que muitos acham que é necessário, mas que é desnecessário. Por que algumas pessoas não conseguem? Ah, pastor, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Então, meu irmão, faz uma triagem aí, elimina muita coisa para fazer aí. Sabe o que eu tenho descoberto nesses 35 anos de vida? Que a felicidade, muitas vezes, está em atividades tão simples que os viciados no trabalho chamariam de perda de tempo. São coisas simples. É um tempo junto, é ficar jogando, sair para passear, olhar uma flor, dar um mergulho. São nessas coisas que a gente começa a experimentar. As pessoas que têm dificuldade de descansar, têm dificuldade de ser feliz. Fique longe de tudo aquilo que pode roubar seu descanso. Diga não para uma vida sem pausa. E você vai ver que você vai acessar um nível de felicidade muito maior. E para terminar, glória a Deus, eu quero terminar com esse pensamento, com esse último ponto. Viva por um legado. Viva por um legado. Você quer ser feliz? Então viva por um legado. Seja intencional. Se você quer gastar sua vida com algo que realmente vale a pena, então viva por um legado. Determine, construa um legado, deixe um legado. Você vai entender, você vai ouvir essa palavra e essa ênfase esse ano todinho, daqui a pouco você vai entender por quê. Viver para deixar um legado é a maneira mais inteligente de você usufruir e desfrutar a vida, porque nada vai te distrair, você tem um objetivo, e o objetivo é deixar um legado. Tudo passa quando a vida passa. A única coisa que permanece é o legado que você deixou para a sua geração, para os seus filhos, para a sua igreja. Então, seja como Abel. A Bíblia diz que Abel, ainda que morto, ainda fala. Mesmo que morto, ainda fala. Eu falei, como é que é isso? E Deus falou, isso é legado. Viva de tal maneira que continue impactando, mesmo depois de morto. Viva de tal maneira que, mesmo depois que você morreu, continue impactando. Impactar depois de morto só é possível deixando um legado. Só é possível deixando um legado. Eu queria encerrar nosso pensamento, nossa meditação hoje com 2 pensamentos que eu acho muito importantes. Primeiro, embora ninguém consiga voltar ao tempo e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e produzir um novo final. Não dá para você voltar mais no passado e alterar o hoje, o que está acontecendo hoje, onde a vida te trouxe. Mas dá para você começar agora e produzir um novo final. E quando, para mim, Deus fala, eu vou te dar mais 365. E eu estou aplicando fé que eu vou viver cada um desses dias. Eu já orei e falei, Senhor, me dá o privilégio de viver cada um desses dias de 2024. A Bíblia diz, vocês não têm porque vocês não pedem, eu pedi. Eu quero viver 2024, mas eu quero viver mais inteligente. Eu quero começar agora e produzir um novo final. E eu deixei para o final de propósito, qual é a minha definição de felicidade? A minha definição de felicidade é saber quem você é. Quem você é em Cristo, sua identidade, você é imagem e semelhança de Deus, quem você é. Pessoas que não sabem sua identidade são infelizes.
Felicidade é saber quem você é estar com quem você gosta e fazer somente aquilo que Deus te pediu. Isso é uma vida feliz. Amém, queridos?